J Mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Doação de sangue diminui durante as férias. Santo André sofre com a falta de água em alguns bairros. Prefeito Orlando Morando assina decreto para a construção de Parque das Bicicletas. E ainda, confira uma entrevista com o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni, que vem falar sobre reforma trabalhista. Segunda-feira, 21 de janeiro de 2019, verão brasileiro. A partir de agora, está no ar mais uma edição do J Mais ABC. Olá, muito boa noite. Semana começando, segundona praticamente encerrada, mas ainda com aquele tempinho para ficar muito bem informado. E olha só, começamos o jornal de hoje falando sobre uma situação nada agradável, que é o baixo estoque de sangue aqui na região. Pasmem, a queda foi de aproximadamente 25%. Confira os detalhes na reportagem da Isabel Rufino. Um gesto simples e que pode salvar vidas. Isso é o que descreve a doação de sangue, pois com apenas uma bolsa, pelo menos 4 pessoas podem ser salvas. Porém, mesmo sendo tão fácil e rápido, no período de férias a ação registra queda e no ABC o índice diminuiu pelo menos 25%. Em dezembro, a média de coleta no ABC foi de 230 doadores por dia, o que resultou em 75% da capacidade de doação. Porém, o ideal seria de no mínimo 304 voluntários no mês. Muito bem, pessoal. O alerta é importante para chamar a atenção e incentivar a doação de sangue. Outro setor que também recebe doações é o do banco de leite. Então, olhe para o próximo e ajude a quem precisa. E olha só, outra situação preocupante é a seguinte: Santo André está sofrendo com a falta de água em alguns bairros. O problema ocorreu por questões operacionais da Sabesp. A Prefeitura já cobrou soluções e seguirá em contato direto com a autarquia até que o problema seja solucionado. O SEMAS ainda informa que da meia-noite a 1h da tarde de hoje, equipes da autarquia precisaram realizar 3 fechamentos de água para manutenção. Por esse motivo, moradores do entorno dos pontos da manutenção podem ficar ainda sem água e ter problemas de abastecimento. Então fique atento aos endereços. São eles: Rua Maria Tereza, lá no Jardim Santo André, Rua Arujá, na Vila Curuçá, e Avenida Queiroz Filho, na Vila Humaitá. Mudando de assunto, fruto de uma antiga reivindicação, no último sábado, o prefeito Orlando Morando assinou decreto para a construção do Parque das Bicicletas, localizado entre as avenidas Aldino Pinotti e Pereira Barreto, em São Bernardo. Quer saber como foi? Então confira na reportagem da Mariana Fante. O prefeito Orlando Morando assinou a ordem de serviço para os trabalhos que tiveram início hoje e tem prazo de 180 dias para serem concluídos. O parque funcionará em um terreno que está desocupado e contará com entradas pelas 2 avenidas: ciclovia, academia, pista de caminhada, playground, paisagismo, área de convívio, espaço pet e iluminação moderna. A obra tem valor total de R$ 2,8 milhões, sendo que o investimento da prefeitura será de R$ 800 mil referente à iluminação. O restante será desembolsado por uma construtora. Os cuidados com o parque serão compartilhados com a vizinhança, de forma que os próprios moradores dos condomínios vizinhos fiquem responsáveis pela abertura e fechamento do parque. E agora chegou a hora de ficar por dentro dos principais acontecimentos políticos aqui da região, no quadro 7 Cidades. E quem comanda este quadro diariamente é a jornalista Gabi Tricânico, já a postos aqui. Boa noite, Gabi. Boa semana. Como é que começamos esta semana? Quente, hein? Quente. Boa Muito noite, quente. Gil. Boa noite a todos vocês. Olha só, começo falando, esse final de semana surgiu uma informação dizendo que a GM sairia de São Caetano do Sul. Puxa Você vida, acompanhou? sim.
Pois é, uma informação em primeira mão que eu tenho é que o prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, vai amanhã a São José dos Campos, numa reunião para conversar com os diretores da GM para tentar aí reverter essa situação. Então, amanhã a gente aguarda, né, essa informação em primeira mão do prefeito José Auríquio Júnior de São Caetano do Sul, para trazer em primeira mão e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E São Caetano do Sul vai continuar aí sendo protagonista no setor automobilístico. Primeiro pela arrecadação de impostos, que é muito importante para o município, e a geração de empregos que gera no município de São Caetano do Sul. Não tenha dúvida. E além disso, para a gente encerrar, né, começar essa segunda-feira, ainda faltam 15 dias para o retorno das câmaras municipais. Recesso, Hoje saiu uma informação, uma licitação na Câmara Municipal de Santo André, onde já estava programada aí uma licitação para máquinas de café que vai de encontro naquela política para cortar gastos, né? E além disso, também ouvi uns burburinhos na Câmara que a Câmara está precisando aí de uma reforma, sabia disso? Puxa vida. Está com alguns problemas aí, cai a luz durante o expediente, aí os gabinetes ficam sem internet, ficam sem ar-condicionado, e a Câmara está devolvendo muito dinheiro aí para os cofres públicos, deveria investir então no próprio prédio da Câmara e dar uma estrutura melhor aí para os gabinetes. Legal, Gabi. Obrigado pelas informações. Obrigada a você. Amanhã você volta, então. Até amanhã e, uma ótima semana para vocês. Obrigado, Gabi. Boa semana. Fica com Deus. Nos vemos, eu e você, na sexta. Amanhã você volta com o Darcio. Tá ótimo. Tchau, Gabi. Obrigado. Tchau. Com essas informações, encerramos desta forma o nosso primeiro bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere uma entrevista com o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni, que vem falar sobre a reforma trabalhista. É assunto de seu interesse? Então não sai daí. Nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta e olha só, os sindicatos de classe estão deixando os trabalhadores preocupados com uma possível perda de direitos. Entenda melhor na reportagem a seguir. O clima está tenso entre os trabalhadores. Isso porque os que não pagam as contribuições sindical e assistencial podem perder os direitos como reajuste salarial, vale-refeição, participação nos lucros, além de adicional noturno. A ameaça está vindo de 2 sindicatos variados, o dos metalúrgicos de São Paulo e o dos trabalhadores em processamento de dados e tecnologia da informação do Estado de São Paulo. Porém, algumas dúvidas ainda rondam o assunto. Entre elas estão: os sindicatos podem fazer isso? As contribuições são obrigatórias? E para falar mais sobre esse assunto, vamos então à nossa tradicional sala de entrevistas. Muito bem, hoje recebemos aqui, depois de um recesso, o nosso querido amigo, colaborador, Dr. Antônio Carlos Gogoni. Boa noite, Gogoni, como vai? Boa noite, João. Satisfação em estar aqui consigo novamente. Obrigado. Aproveitamos o recesso forense, né, para descansar carregando pedra. Pois é, né? Enchendo laje, como todo mundo fala. Exatamente. E na edição desta entrevista, nós vamos falar sobre a reforma trabalhista, que deixou aí muita gente preocupada e outros assuntos. Gogoni, a reforma trabalhista ainda não se mexeu nada, o governo não tem nenhum mês ainda de governo, deputados e senadores ainda em recesso. Quando eles voltarem, esse assunto vai ferver um pouco mais. De qualquer forma, tudo que está sendo falado até agora está deixando muita gente preocupada, principalmente com essa questão dos sindicatos. Como é que você vê essa situação neste momento, Gogoni? Olha, no decorrer do tempo, os sindicatos eles perderam um pouco a identidade. Criaram-se muitos sindicatos, tinha aquela situação de indicar juiz classista. Sim. Então virou uma verdadeira fábrica de sindicatos, inclusive para indicar juízes classistas, né? Que era uma aberração. Pois é. Todavia, existem sindicatos sérios. Não vamos colocar aqui em discussão se CUT é séria, se claro. isso é sério, se aquilo é sério. Existem os bons e existem os ruins. E acabam os bons pagando pelos ruins.
Porque a fonte do sindicato são as contribuições. Sim. E foi cortado isso. Então vão sobreviver aqueles que realmente são bons. Uhum. E eu espero que seja dessa forma mesmo, porque as bases territoriais dos sindicatos bons, elas vão se ampliar, uhum. Não dando margem para aqueles sindicatos que compram as cartas sindicais, uhum. Que deu vazão à extinção do Ministério do Trabalho. Do Ministério do Trabalho. E agora fala-se também na extinção da Justiça do Trabalho. Pois é um assunto que de repente apareceu, todo mundo ficou preocupado como é que ele funcionaria, eis então que alguém falou que também a Justiça do Trabalho seria extinta. Eu acho que é um trabalho danado para extinguir a Justiça do Trabalho. O que acontece? A Justiça do Trabalho, ela é uma vara, é como se fosse uma vara especializada, uma justiça, aliás, é uma justiça especializada. Especializada no tema. Pensa-se, entre outras coisas, em se criar dentro da Justiça Federal, uma vara especializada na Justiça do Trabalho. Ou seja, eles querem dividir, pelo que eu estou percebendo, o trabalho dos juízes do trabalho com os outros juízes federais. Uhum. Então, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Juízes, dos magistrados, a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, e entre outros organismos sérios, estão lutando para que isso não ocorra. Eu acho que vai ser uma divisão, se não for bem feita, desastrosa. Desastrosa. E eu acho que podem existir correções. Uhum. Entendeu? Como em todo setor, eu acho que se você deixar a coisa andar um pouco solta, a despeito de ter uma boa corregedoria, a despeito de ter presidentes de tribunais muito sérios, pode haver uma correção ou outra, mas extinguir eu acho que é uma coisa muito... Curioso que muito séria para o momento. Muito sério para o momento. Curioso que esse assunto veio à tona justamente no momento em que a Justiça do Trabalho, desde o ano passado, conseguiu dar uma amenizada, solucionar uma série de ações, diminuir a quantidade de ações para serem julgadas. Não é a primeira vez que fala-se em extinção da Justiça do Trabalho. Isso, há uns 20 anos atrás, cogitou-se, depois acabou não ocorrendo. Todavia, agora voltou-se ao tema, mas eu acho que tem coisas muito mais importantes para poder... Por exemplo, a reforma da Previdência. Da Previdência, que é um assunto que está aí, está todo mundo nervoso, preocupado, sem saber. E se o presidente Bolsonaro não se ativar agora dentro do capital político que ele ainda mantém, ele não vai conseguir fazer mais. As propostas dele em relação à idade, tanto para o homem como para a mulher, e hoje o presidente em exercício, General Mourão, começou a discutir e falar sobre a aposentadoria dos militares também. Aliás, eu ouvi a fala dele e concordo. Eu acho que, a despeito de ser uma categoria diferenciada, aposenta-se muito cedo. Sim. Então, tem que haver um meio termo e fazer um balanço geral. Tira daqui, põe ali, mexe ali e faz uma equalização. Exatamente. Porque senão ninguém uns trabalham muito tempo e pagam demais para que outros trabalhem menos e ganhem muito. Ocorria na própria advocacia, nós tínhamos uma carteira de previdência dos advogados que foi extinta agora. Sim. E criou-se a OAB-Prev, que você pega o montante que você entender necessário e vai capitalizando por mês. E fala-se também na capitalização do regime de previdência, que eu acho uma boa ideia. Bom, os professores estão preocupados, porque a categoria também já fez até manifestação no estado de São Paulo, na prefeitura também. Agora, todos aqueles que têm um emprego onde um sindicato ficava à frente, agora os militares. Fato é, Gogoni, eu acho que é preciso ter calma neste momento e esperar. Bom senso. Bom senso, né? Eu acredito no seguinte, Gil. 80% de cada problema você resolve com bom senso. O restante você mexe na lei. Exatamente. Entendeu? Porque senão... Não, vira a teoria da conspiração. Cria-se o caos para depois tentar resolver alguma coisa. E o presidente Bolsonaro, ele vem de uma votação expressiva, como eu disse há pouco, com um capital político excelente. Sim. Ele tem que aproveitar essa força que ele tem, que as urnas
deram para ele, para poder fazer essa mudança. Bom, ele tem essa prioridade. Desde que ele foi eleito e assumiu, ele deu como prioridade número 1 a reforma da Previdência e parece que está trabalhando para isso. Nós recebemos aqui em nossa sala de entrevista o nosso companheiro, nosso parceiro de toda segunda-feira, Dr. Antônio Carlos Gogoni, que hoje esclareceu mais uma dúvida, mas claro, Gogoni, quem quiser falar com você sobre qualquer outra coisa, vamos lá, e-mail drgogoni@gmail.com. Está no vídeo. Tem um telefone também? 4438-2210. Perfeito. E o WhatsApp 997356185. Se você tiver qualquer dúvida e quiser perguntar alguma coisa diretamente para o Gogoni, pode usar aí esses canais de comunicação que ele deixou disponível. Dr. Gogoni volta na próxima segunda-feira, esclarecendo mais assuntos de interesse geral de todos vocês aqui da região do ABC. Gogoni, será um obrigado, prazer. Boa semana, viu? Eu que Foi um agradeço. prazer enorme recebê-lo novamente aqui. A recíproca é verdadeira. Obrigado, Gogoni. Muito obrigado, boa semana. Viu? Boa semana. Encerramos dessa forma, então, o nosso segundo bloco. Agora nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco você confere todas as notícias da Copinha, Copa Paulista de Futebol Júnior, e ainda confira como foi o segundo final de semana do Festival de Verão lá do Riacho Grande. Quer saber como foi tudo isso? Então não sai daí, nós voltamos já já. J+ está de volta com a sua última parte. Olha só, a Mega Sena continua sem vencedor em 2019. Ninguém acertou os 6 números do concurso 2117. Eles foram sorteados no sábado, dia 19, lá em Piratuba, Santa Catarina. O prêmio era de 33 milhões de reais. Confira comigo aqui no telão, então, quais foram as dezenas sorteadas. Elas foram as seguintes, pela ordem: 4, 28, 29, 30, 43 e 52. Essas, então, foram as dezenas. E na semana do encerramento da 50ª edição da Copa Paulista de Futebol Júnior, também conhecida como Copinha, 2 times paulistas buscam vagas para a grande final. Vamos ver quais são, como foram esses jogos, mas agora é hora antes de chamar a nossa coluna esportiva. Roda a vinheta. Agora sim, São Paulo e Corinthians estão na semifinal da competição e lutam pelo tão cobiçado título da Copinha. Vamos ver agora como serão os confrontos dessas equipes. Confira comigo aqui no telão. O São Paulo enfrenta o Guarani terça-feira, amanhã, dia 22, em Araraquara, às 7h15 da noite. Copinha semifinal chave 1. O outro jogo é o seguinte, também na terça-feira, o Corinthians enfrenta o Vasco, lá na Arena Barueri, às 9h30 da noite, também na terça. Os 2 times que ganharem irão para a grande final. Podemos ter, então, um grande clássico paulista nesta final, caso eles superem seus adversários amanhã. A grande final da Copinha será na sexta-feira, dia 25, aniversário daqui da cidade de São Paulo, um jogo a ser realizado no estádio do Pacaembu, mantendo aquela velha tradição da competição, onde conheceremos, então, o primeiro campeão do futebol brasileiro deste ano. Futebol não para, não. O Campeonato Paulista 2019 começou neste final de semana. Destaque para o São Paulo, que estreou com uma grande goleada. Vamos voltar ao telão para conferir os resultados. No sábado, nós tivemos Santos 1, Ferroviária 0, lá na Vila Belmiro. E o São Paulo, jogando no Pacaembu, venceu o Mirassol por 4-1. Foi a primeira grande goleada. Virando, no domingo, nós tivemos mais jogos envolvendo os paulistas, daqui os grandes de São Caetano, Corinthians e São Caetano. São Caetano foi lá na Arena Corinthians, saiu na frente e no último segundo do jogo deu empate para o Corinthians. Placar final, Corinthians 1, São Caetano também 1. O Palmeiras também ficou no 1-1 com o RB Brasil. O jogo foi lá em Moisés Lucarelli. A segunda rodada do Paulistão
Começa já na quarta-feira. E na quinta tem jogo aqui no ABC, lá no Anacleto Campanella, às 9 da noite, entre São Caetano e Ituano. Muito bem, essas foram as informações de hoje da nossa coluna esportiva aqui do J mais ABC. Mas olha só, se você quer uma análise bem mais completa sobre a jornada esportiva dessa semana, olha que dica, hein? Logo mais, em novo horário, a partir das 8 da noite, tem a volta do Futebol Mais Debate. E olha, com gente nova no comando da bancada, hein? Luiz Henrique Gurian marca sua estreia no time do programa. Ao lado de Carlos Carreiras e grandes convidados, eles vão discutir, analisar e comentar os principais lances do futebol todas as segundas-feiras, a partir das 8 da noite. E você, amigo telespectador, não ficará fora dessa não, pois tem muitos prêmios para quem participa do Futebol Mais Debate. Então está feito o convite. Futebol Mais Debate é o melhor e mais completo programa esportivo aqui da região. E no segundo final de semana do Festival de Verão, lá da prainha do Riacho Grande, em São Bernardo, o público recebeu atrações que movimentaram um grande público, principalmente no sábado com o show da dupla Marcos e Belucci. Quer saber como foi tudo isso? Então confira os detalhes na reportagem da Isabel Rufino. A terceira edição do Festival de Verão entrou no segundo fim de semana de shows, que foi marcado pela música sertaneja. O evento, que é gratuito, reuniu cerca de 25 mil pessoas neste fim de semana, sendo que 15 mil foram no sábado para prestigiar a dupla Marcos e Belucci e os outros 10 no domingo, para curtir a apresentação de Maria Cecília e Rodolfo. Eu sou de Santo André, então sou prata da casa, tenho muito prazer sempre que vou tocar próximo da minha casa, que moro em São Caetano hoje. Tenho muito carinho por todo mundo que está aí, sei da alegria e do entusiasmo da galera, então hoje vai ser especial, com certeza. O Festival de Verão é idealizado pela Prefeitura de São Bernardo e não tem qualquer custo para os cofres públicos, contando com o apoio financeiro da Sabesp, do Carrefour, do Mercado Jovem e da Ultragás. Organização impecável, nenhum incidente, público grande, aqui é um lugar agradável, o Riacho é turístico, tem essa característica e nós estamos potencializando para atender cada vez melhor o cidadão de São Bernardo e quem vem de fora. O evento, que está sendo um grande sucesso, vai até o próximo fim de semana, sempre contando com um trabalho efetivo e reforçado da Guarda Civil Municipal. E no próximo final de semana, a terceira edição do Festival de Verão do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, chega ao final com apresentações de Aldair Playboy no sábado e Jeito Moleque no domingo. O festival começa às 2 horas da tarde e termina às 7 horas da noite. E o melhor, hein? Entrada, ó, na faixa, sem custos para você e também para a Prefeitura de São Bernardo. O festival sempre teve o investimento financeiro do Carrefour, Amistel, Ultragás e a TV Mais, claro, colaborou também. Com todas essas notícias, o J mais ABC desta segunda-feira, 21 de janeiro de 2019, termina aqui. Contamos hoje mais um pouquinho da nossa história. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, faz o seguinte, a reprise acontece à 00:30 e também às 6:30 da manhã. Entre e curta a nossa página no Facebook, que é a seguinte, TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite a todos, boa semana e até amanhã com a apresentação do grande Dácio Arruda. Tchau, pessoal!